Quero cumprimentar todos os meus irmãos que estão conosco, também os nossos amigos, e estão muitos os que estão conosco, com certeza de outras igrejas. Estamos felizes porque a nossa igreja está cheia e estamos aqui todos juntos com um único motivo: prestar a nossa adoração ao nosso Deus. Isso nos enche de muita alegria. Temos também uma amiguinha aqui, que já há muito tempo que eu não a via, nossa irmã Madeleine. Que o Senhor a abençoe muito, minha irmã. E quero agradecer muito, Raquelinha, teu hino foi muito lindo. Obrigada, Raquelinha. Tens uma linda voz, continua a usá-la para louvar ao Senhor e alegrar-nos. Quero também saudar todas aquelas pessoas que nos veem através da internet, que o Senhor também vos possa abençoar e abençoar a cada um de nós aqui presentes. Irmãos, há momentos na nossa vida que nos marcam. São pequeninos momentos, mas que às vezes se tornam muito grandes. E eu gostaria de contar uma pequenina experiência, pequenina, mas que me marcou e que é uma grande experiência para mim. Todos nós, penso que há 3 anos, vivemos um período muito difícil da nossa vida, que foi a pandemia. Foi um período que marcou-nos muito. A nossa igreja estava fechada, não podíamos ver os rostos das pessoas, não podíamos falar, não podíamos mexer, não podíamos ser abraçados. Houve até um período em que as coisas estiveram piores e que não podíamos sair de casa. Nós estávamos confinados à nossa casa, com depressões, alguns, mas foi um momento também de estar a sós com Deus. E nós estávamos ali no silêncio da minha casa, quando o meu telemóvel tocou. E eu fui atender, e então ouvi uma voz: "Bom dia, Marlete. Estou aqui, em frente à sua porta. Ponha a sua máscara e venha cá abaixo." Irmão, deu-me um ataque de choro terrível. Uma irmã, num tempo em que nós não podíamos sair, deixar o seu lar, ir à minha casa, estar à frente da minha porta, pedir para eu descer, pôr a minha máscara, e depois apanhar um saco com algumas coisas que estavam perto da minha porta. Eu desci muito feliz, pude contemplar aquela jovem senhora. O meu desejo foi correr para ela e abraçá-la, mas não podíamos fazer isso. Ela viu-me, deu-me adeus e foi embora. Irmãos, ser amigo quando tudo corre bem é ótimo. Ser amigo na adversidade às vezes não é assim tão bem. Eu conto esta história porque está dentro do contexto daquilo que eu vou falar. E aquela história marcou o meu coração, porque são coisas inesperadas que acontecem na nossa vida, mas que nos marcam muito. Um gesto lindo, alguém que se lembrou de mim, se lembrou do meu marido, talvez devido à nossa idade, quis dar-nos algum miminho que nos pudesse alegrar. Eu agradeço a Deus realmente pelos gestos lindos que eu tenho recebido de todos os irmãos, e isso me tem alegrado muito. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Provérbios 17, 17. Provérbios 17, 17. Este verso é muito lindo, irmãos. E diz assim: "Em todo o tempo, ama o amigo, e na angústia nasce o irmão." Irmãos, que melhor definição de um verdadeiro amigo pode ser encontrada do que neste pequenino verso? Este pequenino verso define o que é um amigo. Em todo o tempo, ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Irmãos, eu hoje vou falar de um amigo. Um amigo que não foi amigo porque as coisas corriam bem,
Não foi amigo porque ia visitar alguém que tinha muita prosperidade, mas foi um amigo na adversidade. E foi um verdadeiro amigo na adversidade. O nome deste amigo não é muito conhecido na Bíblia. Ele chama-se Onesíforo, um nome estranho, mas que foi realmente um amigo espetacular, irmãos, um amigo admirável. E é dele que eu vou falar hoje. E dou graças a Deus, irmãos, porque Deus pôs este assunto na minha mente. Os pregadores que estão aqui na igreja sabem que muitas vezes nós temos um motivo para apresentar e não o apresentamos porque Deus põe na nossa mente outro motivo para nós falarmos. E nós oramos muito, suplicamos ao Senhor que nos ajude, que nos oriente, que nos capacite para fazermos o melhor para o nosso Criador, porque Ele também faz sempre o melhor para nós. E foi este assunto, e eu disse, uma pessoa que não é conhecida na Bíblia, mas eu depois fui ver a história dele, irmãos, que grandioso homem realmente ele foi. E é nisso que vamos meditar um bocadinho hoje. Agora, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos 19. Atos 19. E vamos ver, primeiro ler o verso 1. E diz o seguinte: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns amigos, discípulos, agora vamos ver 10 a 12. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. 11, e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, 12, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Agora, 18 e 19, do mesmo capítulo. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Irmãos, durante 2 anos, Paulo estabeleceu a sua obra em Éfeso, um importante centro comercial e cultural. E no decorrer deste período, ele fez um trabalho tão extraordinário que toda aquela população ficou empolgada com o trabalho deste homem. E vamos ver o resultado deste trabalho em Atos 19 a 20. Foi um trabalho tão extraordinário que empolgou toda a cidade. E porquê que as pessoas ficaram tão empolgadas? 19, 20. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Reparem o trabalho extraordinário que Paulo fez. E diz que um grande número de pessoas se uniu à igreja devido a este trabalho feito pelo apóstolo Paulo. Irmãos, mas este trabalho tão grandioso feito por Deus, o diabo tinha que fazer realmente o seu trabalho também. Isto resultou na perda de lucro para os fabricantes de imagens de Diana, porque nós sabemos que Diana era a deusa dos Efésios. Era uma mulher, uma deusa, portanto, que levava à cidade peregrinos de muitos e muitos lados. E então houve uma perda de lucro
para estes fabricantes que faziam estas imagens. Estas imagens, reparam, eram de ouro, eram de prata, eram de cobre, de madeira, e então elas eram vendidas, estas imagens eram vendidas. E repare, tanto os fabricantes das imagens como os vendedores, eles tinham um grande lucro. E agora eles começaram a perder esse lucro, porque a mensagem começou a espalhar-se por todas as pessoas. Então, eles próprios provocaram um tumulto, de tal maneira que Paulo teve que se retirar daquela cidade. Irmãos, provavelmente foi durante a permanência de Paulo naquela cidade que este senhor Onesíforo e a sua família aceitaram a mensagem do cristianismo. E diz que eles foram um baluarte dos cristãos nesta cidade. E vamos agora abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo, no capítulo 1 e verso 16. 2 de Timóteo 1, 16 a 18. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitíssimas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou este Éfeso. Portanto, irmãos, estes versinhos que acabamos de ler são os únicos que falam deste grandioso homem, Onesíforo. O seu nome significa alguém que traz lucro, um nome muito apropriado para este homem, leal e sensível. Agora eu gostaria que projetassem aquilo que se encontra em Atos dos Apóstolos, página 489. E diz o seguinte: o trabalho de Paulo entre as igrejas, depois da sua absolvição em Roma, não poderia escapar à observação dos seus inimigos. Desde o princípio da perseguição sobre Nero, os cristãos foram por toda a parte uma seita proscrita. Depois de algum tempo, os judeus incrédulos conceberam a ideia de lançar sobre Paulo o crime de ter instigado o incêndio de Roma. Nenhum deles, nem por um momento, achava que ele fosse o culpado disto, mas sabiam que tal acusação, ainda que feita com mais fraca mostra de plausibilidade, selaria a sua condenação. Pelos esforços deles, Paulo foi novamente preso e levado precipitadamente para a sua reclusão final. Irmãos, aqui fala destes judeus incrédulos que caluniaram Paulo de ele ser o causador do incêndio em Roma. E nós sabemos que não foi Paulo o causador do incêndio em Roma, foi o próprio Nero. As pessoas que o caluniaram sabiam que ele era incapaz de fazer uma coisa destas. Mas eles só precisavam de uma coisa. Ao dizerem isto, é que ele fosse condenado e a sua voz ficasse silenciosa. E foi isso que conseguiram, irmãos. E diz-nos que quando teve lugar a prisão de Paulo, em Jerusalém, e a sua transferência para Roma, Paulo lamenta que muitos dos seus antigos amigos o abandonaram. Eu imagino a tristeza de Paulo naquela prisão e saber que a maior parte dos teus amigos, dos teus velhos amigos, o tinham abandonado. Eles abandonaram por temerem pela sua própria vida.
Porque no tempo de Nero, com frequência, uma pessoa que era condenada à morte, os seus familiares e os amigos, muitas vezes também eram mortos. Então, unir-se a Paulo requeria muita coragem. E a maior parte deles não tinha essa coragem, irmãos. Porque amigo, como eu disse no princípio, ser amigo na prosperidade é muito bom, mas ser amigo na adversidade é preciso muita coragem. É preciso realmente ser um verdadeiro amigo. Abramos agora as nossas Bíblias em 2 de Timóteo, capítulo 4. 2 de Timóteo, capítulo 4. E versos 16 e 17. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem e fosse liberto da boca dos leões. Estas palavras foram proferidas por Paulo quando escreveu a Timóteo. E Paulo, quando escreveu a Timóteo, naturalmente ele estava triste. Ele diz que quando ele teve que se apresentar perante Nero para responder por sua fé, ele diz que nem um só amigo esteve ao seu lado para o apoiar e defender. Mas ele diz que, apesar de ele estar sozinho, ele sentiu que Deus estava ao seu lado, irmãos. E a sua pregação foi uma pregação dirigida pelo Espírito Santo, que ela abalou todas as pessoas que a ouviram e, de uma maneira muito particular, ela abalou a Nero. Aquele homem insensível, aquele homem, digamos assim, mau, insensível. Ele foi abalado com a pregação de Nero. E por um momento o Espírito Santo falou àquele coração, apelou àquele coração para aceitar as verdades que ele tinha ouvido, mas ele endureceu o seu coração. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 26, 56. Mateus 26, 56. Nós sabemos, irmãos, que aqui Nero ficou sozinho. No verso 56. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem os profetas, os discípulos todos deixando fugir. Irmãos, quando Jesus foi condenado, quantas pessoas ficaram ao pé de Jesus? Nenhuma, irmãos. Todos o abandonaram. Agora, com Paulo, aconteceu a mesma coisa, irmãos. Todos o abandonaram. Ele diz que nenhum só o apoiou. Irmãos, agora Paulo recorda 2 velhos amigos que mantiveram a sua lealdade a ele, que foi Paulo e este Onesíforo. Irmãos, podemos imaginar, talvez não podemos imaginar, irmãos, mas pensamos um bocadinho como é que Paulo se encontrava, irmãos. Paulo tinha sido abandonado por todos os seus amigos. Os abandonaram. Paulo estava confinado numa prisão romana, que nós não podemos imaginar como seria aquela masmorra, como diz a palavra de Deus. Uma prisão úmida, fria e escura. Paulo tinha tido uma vida de muitas lutas, muitos trabalhos.
Ele devia estar debilitado pela idade, pelo sofrimento, pelos maus tratos que ele tinha encontrado ao longo da sua vida, várias prisões e sempre com muitos maus tratos. Portanto, ele estava muito debilitado. Mas Paulo sentiu uma necessidade, irmãos, a necessidade que nós às vezes sentimos na nossa vida, a necessidade de uma companhia do amigo, a amizade do amigo. Apesar de ele ser aquele homem rijo, parece que não precisava de nada, mas ele teve necessidade da companhia e da amizade de alguém. Irmãos, eu quando estava a estudar isso, lembrei-me de 2 casos muito interessantes. Lembrei-me do amigo que frequentou durante anos a nossa igreja, o nosso irmão Freitas. Este irmão Freitas conheceu a igreja e desde que a conheceu nunca mais faltou à igreja. Mesmo doente, ele vinha sempre à igreja. Sabem porquê, irmãos? Porque ele aqui encontrava carinho, encontrava amizade. Ele vivia, e as pessoas que foram comigo lá viram, ele vivia numa casa úmida, escura e sem grandes condições, ele vivia sozinho. Então ele um dia caiu e foi para o hospital. Foi para o hospital e ele telefonou-me para eu não ficar preocupada que estava no hospital. E então eu telefonava-lhe: Sr. Freitas, está bem? Não, tenho dor, estou triste. Voltava a telefonar: não estou bem, não me sinto bem. Até que um dia eu telefonei e disse: eu estou muito feliz. Oh, Sr. Freitas, que bom, estou tão feliz por estar feliz. Estou tão feliz. Mas porquê vai sair? Não, é que hoje veio cá um senhor alto de bata branca, ele é médico, e quando eu olhei para ele, vi que ele frequenta a nossa igreja. E eu fiquei tão feliz, porque ele esteve a conversar comigo um bocado, isso deu-me tanta alegria. Quem era esse senhor da bata branca? Era o nosso irmão Manuel. E, irmãos, reparem, aquela visita daquele senhor, portanto, para ele, que ele reconheceu que era um irmão da igreja, lhe deu tanta alegria, irmãos. A alegria que ele sentiu em ver uma cara amiga que se preocupou com ele, que estava ao lado dele, talvez mexeu nele, e ele sentiu-se tão feliz. Irmãos, eu recordo uma coisa que se passou com o meu pai, eu já contei, mas foi uma coisa que marcou muito a minha vida, irmãos. O meu pai estava um tempo com uma irmã, com outra, e naquele mês ele foi para a minha casa durante um mês. E eu disse: paizinho, amanhã vamos à igreja. Em Castro Matoso. Amanhã vamos à igreja. Ele disse sim. Vamos à igreja. Pronto, quando a igreja terminou, eu vim para casa com os meus pais e vinha a pensar com a minha mãe, vinha a conversar com a minha mãe: mãe, eu recordo os tempos em que eu era menina, em que vocês me levavam à igreja. E porque eu ia com os meus pais à igreja, à reunião de oração, ao sábado à igreja, eu estava a recordar isso, como o tempo passa, e que agora eu é que os levava à igreja. Naquele tempo eram eles, eu ia com eles à igreja. E de vez em quando meu pai dizia assim: estou tão feliz. Eu continuava a conversar com a minha mãe. Passado um pouquinho ele disse: estou tão feliz. Eu disse: paizinho, está feliz porque veio à igreja? Não. Sim, diz ele. Primeiro disse não, depois disse sim. Eu estou feliz porque quando saí, o pastor me abraçou, perguntou o meu nome e esteve a conversar comigo. Repare, irmãos, um gesto tão simples que o pastor faz. Esse pastor é o pastor Manuel Cordeiro, pai precisamente do nosso irmão Manuel Cordeiro. Um gesto tão simples, abraçou-o, perguntou-lhe o nome e falou com ele. Irmãos, há gestos tão pequeninos na nossa vida e que tornam as pessoas tão felizes, irmãos. E isso a mim chamou a minha atenção, que enquanto vivermos, nós devemos deixar um rastro atrás de nós
de que alguém gostou de nós, ou que alguém manifesta realmente essa gratidão para conosco. Irmãos, o desejo de amor, simpatia, é implantado no coração pelo próprio Deus. Este desejo que nós temos, irmãos, de que alguém se preocupe conosco, que alguém nos dê um abraço, que alguém nos visite. Esta necessidade de amor e de simpatia que temos, irmãos, ela foi implantada no nosso coração pelo próprio Deus. Os mesmos sentimentos que Jesus teve quando esteve no mundo, que nos sentia bem ao pé dos discípulos, é isso que nós também temos, porque foi-nos implantado por Deus. E diz-nos a Bíblia que Cristo, na hora da sua agonia, ele teve a mesma necessidade, irmãos. A necessidade de simpatia, a necessidade da companhia de alguém. Por isso é que Jesus ansiou a simpatia dos discípulos que estavam com ele. Jesus talvez não tenha recebido essa simpatia e esse carinho, irmãos, porque eles estavam sempre a dormir. Mas para Deus e para Jesus, ele sentia-se feliz porque eles estavam ali. Mesmo que não lhe dessem carinho nem amizade, eles estavam ali, estavam ao lado dele. Mas Jesus precisava mais do que isso, irmãos. Estar ao lado é bom. Acompanhar-nos é bom. Mas ter um gesto de carinho, isso toca o nosso coração, isso mexe conosco, irmãos. Irmãos, e as visitas de Lucas a este seu grande amigo Paulo, num tempo de solidão e abandono, levaram grande alegria a Paulo. Irmãos, Paulo preso naquela masmorra, receber a visita de Lucas, a alegria que ele deve ter sentido, irmãos. E diz que os cuidados que prestou foram um grande conforto para o apóstolo. Agora temos Onesíforo, este amigo na adversidade. Este amigo manifestou uma atitude muito pouco conhecida naquele tempo. Ele diz que nunca se envergonhou das algemas de Paulo. Nunca teve vergonha de estar ao seu lado, apesar de ele ser preso. E ele, embora correndo muitos perigos, porque corria muitos perigos, ele foi encontrar-se com o apóstolo. Ele não se preocupou com os perigos, ele preocupou-se que estava lá o seu apóstolo, aquele que lhe deu a verdade, que estava na prisão. Ele deixou tudo e foi visitar aquele seu amigo. E diz que diante da zombaria, do escárnio que eles prestaram a Paulo e que ele assistiu, ele não ocultou que era cristão e amigo de Paulo. Ele não teve vergonha de dizer: eu sou cristão como Paulo e eu sou amigo dele. Abramos em 2 Timóteo 1, novamente 2 Timóteo, capítulo 1 e verso 17. Diz o seguinte: antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Isto diz respeito a quem? Diz respeito a este amigo de Paulo, Onesíforo. Ele tentou, ele foi a Roma, irmãos. Ao ir a Roma, ele corria tantos perigos. Corria perigos porque Paulo tinha sido acusado de incendiar Roma. E, portanto, todos os cristãos eram suspeitos. Todos aqueles que visitassem Roma eram suspeitos. Olha, está ao pé de Paulo, com certeza ele também contribuiu para que Roma fosse incendiada. Mas ele diz que não se preocupou com os obstáculos ou aquilo que lhe pudesse acontecer. Ele não se importou com isso. Ele queria ir ver o seu amigo. O mais importante era ver o seu amigo. E ele
não sabia qual era a prisão em que ele estava. Naturalmente, em Roma havia... E então ele diz que foi de prisão em prisão à procura de Paulo, sujeito a ser preso, sujeito também a ser morto. Irmãos, abramos a nossa Bíblia em Mateus 25, 36. Mateus 25, 36. E diz o seguinte: estava nu e me vestistes. São palavras de Jesus. Enfermo e me visitaste. Preso e foste ver-me. Irmãos, o Senhor descreve com aprovação os que foram vê-lo na cadeia. Descreve com aprovação aqueles que foram ver Jesus na cadeia. Jesus diz que aqueles que estão presos, se nós os formos ver, é como se fôssemos ver a Jesus. Irmãos, eu vou contar-vos uma pequenina experiência minha. O meu marido adoeceu já há alguns anos e ele teve uma depressão muito profunda. E ele esteve hospitalizado. Quando ele veio para casa, eu não conseguia lidar com as reações do meu marido. Eram tão complicadas. Porque quando nós temos uma gripe, nós sabemos lidar. Agora, quando os problemas são psíquicos, são tão difíceis de lidar. E eu passei momentos, só Deus é que sabe, muito difíceis, porque eu não conseguia lidar com certas situações. E um dia, eu lembro-me que fui, isto já há alguns anos, um tempo atrás, eu lembro-me que fui muito impaciente com ele e disse palavras ásperas. E depois de dizer aquilo, eu fiquei tão magoada, tão triste comigo própria, e eu vi como que uma voz: aquilo que estás a fazer a ele é como se me fizesses a mim. Irmão, eu caí do pedestal, irmãos. É verdade. Eu ouvi essa voz e aprendi uma grande lição. Já tinha aprendido com meu pai, e aqui aprendi uma grande lição, irmãos, de que Deus valoriza muito aquelas pessoas que vão à cadeia, que têm cuidado com os mais necessitados, que têm uma palavra amiga para com os outros, porque aquilo que fazemos aos outros, Deus considera como sendo feito a Ele próprio. Que grande responsabilidade a nossa como cristãos, irmãos. É uma grande responsabilidade. Há lições que nós aprendemos na vida e que o Senhor nos vai ensinando. Principalmente a cultivar a paciência, irmãos. Muitas vezes é muito difícil nós sermos pacientes. E às vezes com as provações da vida, com as dificuldades da vida, com as coisas que nós encontramos no nosso dia-a-dia, nós vamos encontrando tantas coisas, irmãos, e sobretudo vamos aprendendo a ser pacientes. Porque Deus diz: aquilo que faz aos outros, lembra-te, estás a fazer a mim. E um dia nós vamos estar na presença desse Deus, em que nós lhe fizemos muitas coisas que o magoamos, porque magoamos o nosso irmão, ou magoamos o nosso filho, ou o nosso marido, ou seja, quem for que vive connosco. Que o Senhor nos ajude a sermos cautelosos com as nossas palavras, com as nossas atitudes, irmãos. Porque às vezes as nossas pequeninas palavras, os nossos pequeninos gestos magoam muito os outros. Que o Senhor nos ajude realmente a seguirmos o exemplo do nosso Criador, irmãos. Jesus esteve no mundo e Ele nunca magoou ninguém. E Ele ainda hoje nunca nos magoou, irmãos. Mesmo quando nós fazemos coisas erradas, nós sentimos o perdão de Deus e o amor de Deus na nossa vida. É continuado. Irmãos, o apóstolo Paulo sofreu muito. A sua vida foi uma vida de constante sofrimento. E então, em Timóteo, a escrever a Timóteo, ele diz o seguinte, irmãos. 2 Timóteo 1:16. Ele diz o seguinte a Timóteo. 1:16 a 18.
Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitíssimas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Muitas vezes, diz aqui, não foi só uma vez, muitas vezes me deu ânimo. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Ele foi um amigo presente na vida de Paulo. E Jesus fala, e Paulo fala muitas vezes, irmãos, naquele dia. Por que ele fala tantas vezes naquele dia, irmãos? E nós às vezes também falamos naquele dia. Qual é o dia que Paulo... Qual seria o dia que ele falava? Naquele dia, a volta de Jesus, disse a irmã. Irmãos, a fonte da alegria de Paulo era aquele dia quando o pecado, as sombras desaparecerão, quando não mais haverá dor nem pobreza. Os anseios mais profundos da vida serão realizados e os sonhos arruinados da terra serão trocados pelas maravilhas e delícias eternas do Senhor. Comentário Bíblico, volume 7, página 347. Irmãos, as nossas lutas, as nossas lágrimas, o nosso sofrimento, um dia serão trocados pelas maravilhas e delícias eternas, irmãos. Eu penso que esta é a minha esperança, é a esperança dos nossos irmãos. Quando surge uma dificuldade grande, aquele dia tudo vai passar. É aqui, é agora, depois tudo vai passar. Irmãos, embora Onesíforo não tivesse poder para libertar Paulo, a sua bondosa presença foi como uma brisa da montanha para Paulo. Em vez de lamentar com o apóstolo, inspirava-lhe coragem e alegria de viver e também a sua presença que lhe dava alegria e satisfação. 2 Timóteo 1,16, irmãos. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Irmãos, a verdadeira amizade não existe hoje e desaparece amanhã. Repare a amizade deste homem. Constantemente me alegrou, constantemente estava comigo. A verdadeira amizade não existe hoje e desaparece amanhã. Ela é constante. Porque o verdadeiro amigo é amigo para sempre, irmãos. Diz aqui, em todo o tempo, ama o teu amigo. Não diz assim, olha, sei amigo do teu amigo só agora. Não, em todo o tempo, sei amigo. Onesíforo provou ser um amigo servindo a Paulo sobre as mais adversas e perigosas circunstâncias. Ao fazê-lo, ele oferece-nos um nobre exemplo de lealdade, calor humano e dedicação. Irmãos, eu vou terminar com as palavras de Paulo, que se encontram em Efésios, em 2 Timóteo, aliás, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada,
a qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Irmãos, o anseio de Paulo era aquele dia. E na sua carta a Timóteo, a última carta a Timóteo, ele diz que ele tinha combatido o bom combate. A sua carreira estava terminada. E ele agora ansiava aquele dia. Irmão, o Senhor nos ajude a termos um exemplo nobre de lealdade, calor humano e dedicação. Que o Senhor nos abençoe, é o meu desejo. Amém.